novidade que a torcida do Fluminense espera, também não é a novidade que a torcida do Atlético aguardava. O André Pessoa vai contar tudo pra gente. Tudo bem, André? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Fala, Diniz, tudo bem? Boa noite a você, pessoal de casa, Mansur, Alex. Eu ia falar uma segunda-feira, uma terça-feira muito agitada. A gente já começa com esse primeiro assunto, né, Diniz, que teve novidades no final da tarde e agora teve talvez uma reviravolta agora à noite, que é sobre o atacante Hulk do Atlético Mineiro. Mais cedo, o GE. Globo conseguiu a confirmação de que o Hulk teria pedido a rescisão do seu contrato com o Atlético Mineiro por conta de uma proposta que recebeu do Fluminense de 2 anos de contrato. E aí o Hulk foi às redes sociais agora à noite. A gente até conversou fora do ar, parecia quase uma autoentrevista. Fez 4 posts com 15 pontos. 16. Ele acrescentou mais um no fim. É verdade, foi por último, né? Último, foi o mais atrasado. Então a gente coloca aí na tela. Olha lá. Todos. É que eu lia para você, André, olha lá. Ó. O Hulk dizendo, tá? Ele se entrevistando. Pedi rescisão de contrato? Não. Forcei minha saída do Atlético? Não. Me senti desvalorizado esportivamente? Sim. Houve proposta comercial do clube? Sim, mas diferente do que está saindo na mídia. Aí é o segundo post, ó. Quinta pergunta. Houve um projeto esportivo claro, garantido e definido pelo Galo? Não. O Atlético deu aval para clubes apresentarem propostas para mim? Sim. Houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos diretos? Sim. Essa proposta me valorizava esportivamente? Sim. Sou mercenário? Jamais. E ele continua. As propostas recebidas eram maiores financeiramente do que as do Atlético? Não, eram inclusive um pouco menores. Então é sobre dinheiro? Não, é sobre reconhecimento esportivo. Vou cumprir meu contrato com o Atlético? Sim. Vou continuar honrando essa camisa enquanto estiver aqui? Sim, como sempre fiz. Meu amor pelo Galo mudou? Não, nunca, jamais mudou. Nem mudará. E aí ele termina, ó. Pedi titularidade? Jamais, em caixa alta, né? Em letras maiúsculas. Eu respeito o treinador e dou o meu melhor para ter o meu espaço. Vou honrar essa camisa e dar o meu máximo pelo clube e pela torcida, como sempre fiz. É esse Hulk, agora há pouquinho, né? Questão de minutos nas redes sociais. Para mim, dá a impressão clara de que a questão é com a comissão técnica, né? Porque não teria motivos financeiros, pelo menos na minha cabeça, o Hulk a essa altura da carreira, com tudo que ele já conseguiu esportiva e financeiramente, uma carreira ultra bem sucedida, né? O Hulk chegou a ser um dos maiores salários do mundo por bons anos aí enquanto esteve na China. É uma questão financeira? Não me parece, né? É uma questão de apenas não se sentir feliz no Atlético, trocar de ares? Não, essa altura não. A questão para mim me parece ter vindo já do fim da temporada passada, quando em vários momentos ele é preterido pelo técnico Jorge Sampaoli, fica no banco em diversos jogos e não é escalado com a frequência que sempre foi habitual da carreira do Hulk. Né? Em todos os clubes pelos quais o Hulk passou, ele nunca foi um reserva, ele sempre foi um titular praticamente absoluto. Ele não conseguiu, pelo menos na minha cabeça, né, conviver com a reserva, se sentiu desprestigiado pela nova comissão técnica e sentiu na proposta feita pelo Fluminense a ele, uma maneira de jogar com maior frequência, de ser um protagonista como sempre foi na carreira, chegaria com um status altíssimo no Fluminense e a essa altura da carreira, me parece que ele ainda tem muito tesão de jogar futebol. Ele gostaria de jogar, de ser um titular e me parece que essa questão de valorização que ele fala, ou desvalorização esportiva que ele sentiu no Atlético, foi em relação a essas últimas partidas, ao final do ano passado, quando ele claramente não parecia ser a primeira opção do técnico Jorge Sampaoli. Enfim, essa é a minha impressão, mas queria ouvir Carlos Eduardo ou Mansur. E aí, Mansur? Olha, vamos lá, acho que tem várias pontas aí nisso. Aliás, dediquei boa parte do dia hoje a tentar de lá, Rio, Belo Horizonte, tentar em todas as pontas ouvir gente para tentar entender o que está acontecendo. Então, o que me parece de tudo que eu escutei hoje, vai muito na linha do que você falou. A parte final da temporada passada
constrói gradativamente do Hulk a sensação de que, por visões de futebol mesmo, que não se encaixam, a comissão técnica do Sampaoli não vê o Hulk como o jogador mais talhado para a forma de jogar do Sampaoli nesse momento, e isso construiu nele a sensação de que, ficando, ele não teria um 2026 com tantos minutos e tão protagonista do Atlético. Só que não é apenas. É uma questão que tem relação com a comissão técnica? Tem. Mas em paralelo, e o post do Hulk, ele vai indicando todos os caminhos ali. Tem também uma questão de que as conversas que ele teve com o Atlético também antes do fim da temporada deram a ele a sensação de que, de um lado, ele tinha no Atlético um projeto de aposentadoria e, por exemplo, do lado do Fluminense, ele tinha um projeto esportivo, não pelo que ele foi como símbolo no Atlético, mas pelo que ele pode dar ao Fluminense em 2 anos de futebol. Sem te interromper, mas já te interrompendo, só para acrescentar, a reportagem do GE, publicada mais cedo hoje, diz, inclusive, que houve na proposta do Atlético algo para que ele fizesse já no pós-carreira, para assumir algum cargo diretivo dentro do departamento de futebol. Hoje, e ele se sentiu incomodado. Ele se vê como um atleta pronto para render. Então, essas duas questões afastaram ele em dado momento do Atlético. Bom, o que é fundamental entender, jogadores desse nível, né? A gente pode citar vários aí que o Brasil viu estarem aqui em algum momento. Esse tipo de transferência, num clube em que ele é ídolo, um jogador com esse peso, não vai acontecer sem uma decisão de vida ou de carreira desse jogador. Então, para mim, está claro que o Hulk tinha uma decisão esportiva de que o melhor para ele, em termos esportivos, era aceitar a proposta que chegou do Fluminense. E, como ele coloca ali, a percepção dele é que o Atlético o permitiu ouvir essas propostas. E aí tanto que a partir daí ele tem uma aproximação em algum momento com o Fluminense, que hoje a advogada que o representa, e a conversa acontece. E aí ele entende que ali tem uma proposta esportiva que o valoriza mais. Só que jogadores desse tamanho, a notícia de uma ruptura causa uma repercussão, uma reação. E mesmo que o próprio Atlético entendesse que o Atlético não tem uma situação financeira das mais confortáveis, né? O Atlético tem questões, o Hulk é um jogador que consome um pedaço importante de orçamento do clube. Mesmo o Atlético entendendo que até a saída do Hulk poderia ser algo que não que o Atlético quisesse a saída do Hulk, mas diante da situação dele com a comissão técnica, era um jogador caro para ser mantido no clube nessas bases, e que o Atlético tivesse dado o aval, como disse o Hulk, para que ele buscasse no mercado eventuais alternativas para o clube estudar. Quando quem está ali sendo o rosto da saída de um ídolo desse tamanho percebe a manifestação do outro lado, e aí surgem novas questões. A multa de 60 milhões, e que é absolutamente irreal para um jogador dessa idade. Isso. Ninguém vai comprar um jogador de 39 anos, e pelo que eu entendi também, escutando o lado carioca da questão, e pelo que o Fluminense costuma praticar. Não creio que o Fluminense vá comprar por um valor relevante um jogador de 39 para 40 anos. O mercado não pratica isso. Isso não é algo natural. O que pode acontecer é algo simbólico, uma cessão de um jogador que o Atlético eventualmente na frente possa ter como lucro. Isso tudo está na mesa, obviamente está na mesa. A questão é que quem em tese seria, na casa da direção do Atlético, o rosto da saída de um jogador desse tamanho, precisa se colocar diante do público e dizer, não vai sair de graça, tem uma multa, até que isso seja uma costura, que o jogador coloque talvez claramente a decisão dele, divida com o clube a decisão de sair. Eu acho que agora está muito mais da costura da forma. Eu não estou dizendo que o Hulk vai jogar no Fluminense, mas que há um desejo dele, para mim ficou claro em todos os passos, há um desejo dele de sair. A proposta do Fluminense foi muito bem recebida por ele. A questão é a forma como vai ser essa saída. Por quê? Porque ela é delicada, na medida em que você tem um jogador que é muito marcante na história do Atlético. Agora, que consome para cima de 30, 35, quase 40 milhões ano do Atlético. Isso. Antes do Alex falar, o André tem outras informações, né, André? E acho que a questão da entrevista do Paulo Brax hoje foi para marcar uma posição, de dizer, olha, ninguém no Atlético quer que o Hulk saia, para que depois também, caso aconteça a saída, a torcida não vá cobrar esses dirigentes e, como o Mansur muito bem disse, fique no rosto do Paulo Brax e do presidente, o dono do Atlético, o Menin, né?
a saída de um ídolo do tamanho do Hulk, né? Pois é, o Brax até disse que ninguém quer aposentar o Hulk no Atlético, né? Ele tem contrato até dezembro de 2026, com a possibilidade de renovar se atingisse metas. O Atlético ofereceu esse contrato até 2027 sem a necessidade de atingir essas metas, mas fica claro que realmente há uma divergência, formas distintas de se enxergar, talvez, como o Hulk pode contribuir em campo, seja no Atlético ou numa possível transferência ao Fluminense. Pois é. Ô Alex, é complicado, né? Porque me parece, como o Mansur também disse muito bem, que está claro que o Hulk quer sair. E também eu acho que, isso não está claro, mas fica a impressão, o Atlético, eu tenho a ideia de que o Atlético também não faz tanta questão assim de ficar com o Hulk. A minha sensação é justamente Só que ela precisa passar, o Atlético, a diretoria, precisa passar para o público que ela está absolutamente empenhada em manter o jogador. Para que, caso aconteça a ruptura, seja e caia apenas e exclusivamente nas costas do atleta e não na diretoria. Acho que é por aí, né? O futebol ele tem esse modus operandi, tudo ele quer culpar o atleta, isso aí é fato, isso aí é algo que sempre aconteceu e acontece e não precisaria ser assim, né? E eu não vejo como o Hulk quer sair do Atlético. O Hulk passou a conversar com o Fluminense, gostou da proposta do Fluminense, a partir do momento do que eu vejo que ele foi tratado da maneira que ele não gostava ou que ele não gostaria que fosse. Não foi só o fato dele ter ficado no banco o ano passado, Felipe, acho que não é isso. Você acha não? Então, não é só isso. Que ele, de que maneira que ele foi tratado que para você poderia ter causado essa não é só isso. Não é só isso. O fato de colocar ele no banco, depois pode ter aquela, igual ele fala ali, eu jamais obriguei, coloquei em contrato eu ser titular. Não é essa a questão. O problema é que junto com isso vem parece que uma má vontade que pode acontecer, né? A gente não pode falar que não pode acontecer. Eu acho loucura, né? A gente acha loucura desfazer de um jogador assim. Você pode até chegar e sentar e discutir outras coisas. Só que parece que o Sampaoli não quer a comissão. Para mim é o que sempre ficou mais claro. E a diretoria também não lidou muito bem com isso. Poderia ser que ela iria, de repente, ver com bons olhos a saída dele, mas sabe tudo isso que envolve. Aí, de repente, entra o Fluminense na jogada e eles vêm falar de uma multa do Hulk. Peraí, vocês não me querem aqui, aí depois você quer falar de multa, entende? Isso aí fere o cara. Fala, peraí, cara, você me libera praticamente, você fala que não me quer, deixa claro que não me quer. Aí chega na hora que chega algo assim pra eu sair, você quer de repente pedir, aí eu tenho... Mas eu acho que isso faz parte de jogar pra torcida. Jogar pra torcida. Só que daí hoje eu até vi o momento da entrevista do Brax, que ele abre a entrevista falando, nós da diretoria... Vamos mostrar? Aí você continua? Vamos mostrar o Brax, aí o Alex, até pra você em casa que não viu a entrevista do Brax, você vai ver ele dizendo isso que o Alex estava explicando e o Alex falar na sequência. Hulk um ídolo. Hulk talvez seja, para mim o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ele é um assunto institucional, ele não é um assunto só do departamento de futebol. Ele é muito grande para estar só na mesa do departamento de futebol. Então, ele é um assunto do clube e tem que ser tratado de forma institucional, interno e institucional. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre o que está sendo conversado, sobre o projeto apresentado, sobre os detalhes que foram conversados nas reuniões, que se diz respeito às partes que estão ali sentadas. Não vou entrar nisso com vocês. O que eu confirmo para vocês, que o principal ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia.
O Hulk é um ídolo, o maior ídolo da história para mim, e ele tem tudo para, de ídolo, se tornar uma lenda representando o Atlético para sempre. Tá aí, 2 vezes ele disse, nenhum membro da diretoria quer que o Hulk saia. Agora, você imagina... E é difícil lidar com essa situação, um cara desse tamanho. Você imagina se a história termina com a saída do Hulk, o tamanho da pressão sobre o trabalho da comissão técnica em 2026. E tem uma outra questão, né, Mansur? A gente sabe como é efervescente o mercado brasileiro, né? E quanto tempo, em média, os técnicos permanecem nos seus clubes. Um desejo momentâneo de uma comissão técnica justifica você se desfazer de um grande ídolo como é o Hulk, né? O Paulo Brax nega que o Atlético esteja querendo se desfazer. Mas a impressão é de que ele perdeu prestígio esportivo, né? Dentro de campo com a comissão depois da chegada do Sampaoli. E ele claramente entendeu nas primeiras conversas com o Atlético, agora surgiu, o Paulo Brax fala sobre um contrato até o fim de 2027, mas o Hulk entendeu em algumas conversas com o clube, e isso vai além da questão comissão técnica, porque como muito bem colocou o Paulo Brax, ele tem um tamanho que torna ele um assunto institucional e não um assunto só de campo, ele entendeu que o clube estava conduzindo a questão para um fim de carreira. E o Hulk não é obrigado a associar o tempo que ele vai continuar jogando futebol ao vínculo dele com o Atlético. Ele tem direito, se ele se sentindo apto a competir, em buscar outros lugares. Essa questão da comissão técnica também é importante, né, Alex? Com o troca-troca que a gente tem aqui constante de técnicos no futebol brasileiro, você tomar uma decisão desse tamanho, baseado apenas numa comissão técnica passageira, como tudo indica que seja, né? Porque no futebol brasileiro, infelizmente, é assim, é mais complicado ainda. Eu acho que já seria até mais simples de você usar a comissão técnica, se ela não quer o Hulk, faz parte. Hulk, nós estamos com essa dificuldade, você vai querer seguir aqui assim ou não? Tá bom, ficou um negócio meio assim, porque estava o Vitor, veio o Paulo Brax depois, e aí aquele negócio. Pode até ser que os Menin queiram isso, para diminuir a parte financeira, e fica o Brax ali, então tem coisa que a gente realmente não sabe e tem que apurar. E depois, se chega num momento que ele já se sentiu desprestigiado e essa possibilidade de um contrato até o final do ano que vem depois disso, poxa vida, já é algo que, poxa, né? O cara tem 39 anos, né? Já malacobaco, vamos dizer, né? O cara já conhece como que funciona o meio do negócio. Então não adianta você pisar primeiro, agir errado e depois você querer tentar consertar isso dessa maneira. E daqui a pouco ele fala, então tá bom, eu vou cumprir meu contrato aqui até o final. Se vocês não querem por causa, seja do que foi, ou ele dá esse susto nos caras e aí vai ser o que agora? Né? Então, contrato ele tem. Contrato ele tem. Né? Então poderia ter sido melhor resolvido, porque no começo, se ele dá um sinal ok pro Fluminense, porque o Atlético também deu e tudo, estava caminhando tudo bem. Aí vem um segundo momento desse, uma explicação que ficou tudo mais confuso. E aí vem realmente essa manifestação do Hulk agora, naturalmente alguma coisa aconteceu do jeito que ele não gostou. Se ele tá mais certo ou menos, eu não sei. Parece que ele teve por onde se sentir dessa maneira, eles tiveram a oportunidade de falar, pô, São Paulo, a comissão não te quer fazer o que eu falei, eu passei por isso na carreira e não é legal ele passar. E ele ficar vai ser ruim para todo mundo, né? Porque no futebol tem muito aquilo de você querer colocar a culpa no outro, aí na sua frente você fala, não, eu te quero, Felipe, não quero que você saia do troca nunca, eu tô aqui que depois, puxa vida, os caras não mandam o cara embora. Tem muito disso no futebol, não quer dizer que aconteceu isso não, mas parece que tá acontecendo. Dá a impressão. E se tá acontecendo um cara desse tamanho, já com tudo vivido, o cara vai ter personalidade também para poder falar as coisas, e aí já vira um início de ano terrível para eles administrar. Começa numa crise, né? Começa numa crise. Para administrar isso que não é fácil. A questão para a gente terminar, acho que está absolutamente indefinida a questão. Definida. Né? Nesse momento, E não dá para dizer, não dá para apontar um caminho provável, né? E elaborar essa costura para um desfecho, seja ficando, seja saindo... Eu dava a impressão de que o caminho estava para o Rio, né? Então, exato, porque hoje, imagina, o Hulk ficando. Cada vez que ele entrar em campo, a discussão o Hulk ele tá no Atlético, mas era a preferência dele. Como está a relação dele com o Sampaoli? Como está a relação dele com o clube? Não com o Brax. O Brax foi, na verdade, era quem precisou colocar ali a cara para dar uma coletiva e administrar a situação, que não é fácil. Agora, não é fácil, mas ele também deixou claro o que é o quê. Exato. Né? Dá para entender assim. Agora, se ele sai também, quem permanece vai ter uma sombra gigantesca, porque vai ter uma arquibancada provavelmente muito pouco disposta a ter tolerância com os resultados se eles não vierem.
o Hulk vai ser uma sombra em 2026. Essa costura não é simples. E uma pressão especialmente para o grande. Atlético. O Fluminense, na verdade, está numa posição agora de espera.